Hoje quero repartir com os irmãos uma carga que está no meu coração desde 2 meses atrás, mais ou menos. Vocês já experimentaram frustração, decepção, tristeza, angústia? São sentimentos muito comuns no ser humano. E eu sempre me gabei, talvez a palavra vangloriei é muito pesada, de ser alguém muito equilibrado emocionalmente. Inclusive, Deus tem tratado comigo porque às vezes eu tenho dificuldade de aceitar pessoas que eu chamo de banana, que fica com mimimi, reclamando de tudo, chorando, e isso não faz parte da minha personalidade. E muito da minha força, né? Quando eu falo força, eu estou falando no sentido emocional, deve ser o fato de ter passado situações no passado muito, muito difíceis, dolorosas, tanto é que o próprio nome é Moacir, quer dizer, um nome tupi-guarani, que quer dizer filho do meu sofrimento, filho do sofrimento. Mo quer dizer filho e Acir é a dor, aquele que me fez sofrer. É uma mãe indígena que dava luz ao filho e era um parto difícil. Então ela botava o nome de Moacir. Só Acir é a dor e Moacir, filho da minha dor. Eu traduzindo para nosso contexto cultural, aquele que judia. Brincadeiras à parte. Aquele que judia. Então, eu sou o que judia e não o que sou judiado. Então, eu já sofri bastante. E isso dá uma certa estabilidade emocional. Não é por qualquer coisa que vai me abater. Só que tem coisas que realmente podem nos abater. E a pergunta é, por que Deus? Esse é o tema da nossa mensagem. Muitas vezes não responde nossas orações. Oramos e parece que a nossa oração não passa do teto. Quantos já passaram por essa experiência? Poucas mãos levantadas. Acho que quase todos nós já oramos, já pedimos, e Deus não atendeu. Ou demorou muito. Por que razão? Isso, obviamente, nos deixa perplexos, perturbados, abatidos. E eu fiquei abatido porque eu tinha uma expectativa, uma esperança. E orei muito sobre isso, a igreja orou, o Brasil inteiro orou, e Deus não respondeu. Profecias que eram verdadeiras profetadas, dizendo, Lula não vai subir a rampa. Quantos acreditaram nisso? Eu acho que eu não fui o único, não. A Josi, eu sei. O Gonzalo. E tinha irmãos que falavam assim, não sei não. Um deles era o Rodrigo, não sei não. Eu ficava indignado quando eu via isso. Agora eu estou confessando, tá, Rodrigo? Não sei não. Falava com o Davi, meu filho. Não sei não, pai. E não é que a minoria estava certa. A maioria que acreditava, que o pessoal todo que estava na frente do quartel, tinha muitos cristãos. Mais da metade eram cristãos. Até para ser conservador, como eram, pátria, família, liberdade, né? Tem que ser temente a Deus. Às vezes nem eram convertidos dentro do conceito tradicional, clássico, mas eram pessoas que estavam lá, ficavam de joelho na chuva, no sol. Será que não oraram o suficiente? O que aconteceu que Deus não atendeu essas orações? Precisam de respostas? Sim ou não? Precisam de respostas. E essa falta de resposta pode nos levar a uma crise que nós não conseguimos controlar. Eu fui um dos atingidos por essa crise. E busquei em Deus resposta. Resposta sempre tem aqui.
por desconhecermos a palavra de Deus, por desconhecermos a vontade de Deus, nós ficamos com expectativas falsas. E é sobre isso que nós vamos considerar 7 princípios que as Escrituras apresentam, pelas quais nossas orações não são respondidas. Não basta orar. A oração, amados, tem que ser uma oração eficaz. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. O que quer dizer eficaz? Qual é o sinônimo para eficaz? Que funciona. Então não podemos ter orações que não funcionam. Quem é minha referência para dizer isso? Tem vários exemplos na Bíblia, mas eu quero citar o principal: Jesus. Eu tenho certeza que você não vai poder dizer, como eu não posso, o que Jesus disse diante da tumba do seu amigo Lázaro. Ele estava diante da tumba. Normalmente, os milagres que ele fazia, curas fantásticas, cego de nascença, leproso, fluxo de sangue, ele nunca orava como nós oramos. Você sabe que ele nem manda orar, ele manda nós irmos e curar. Você vê que tem uma coisa já meio fora do lugar. A igreja está com muitos equívocos, e nós precisamos tirar esses equívocos, tirar essas pedras do caminho. Ele levanta a mão para o céu e diz: Pai, eu sei que sempre tu me ouves. Quantos podem ficar de pé e dizer que o Pai sempre te ouve? Eu vou sentar. Estou de pé, né? Porque essa é a nossa frustração. Eu tenho orado ao longo da minha vida muitas vezes, e muitos dos pedidos que eu fiz, Deus não me atendeu. Por quê? Aí fica o porquê, né? Por quê? Sempre tu me ouve. Quantos gostariam de alinhar-se com Jesus nesta manhã e ter uma relação ao Pai e de orar e seu pedido ser sempre atendido, sempre? Vou dar outro exemplo de Jesus. No monte, tanto ele tinha essa convicção e certeza que ele estava no monte da Getsemane, está para ser preso pela turba, veio para prendê-lo, já tinha sido traído por Judas Iscariotes, sido vendido por sacerdotes por 30 moedas de prata, e Pedro saca da espada e sai em defesa do mestre amado, e corta a orelha de um dos soldados do templo, não era soldado romano, chamado Malco. Na verdade, o Pedro deu na cabeça dele. Ele desviou e pegou a orelha. Cortou a orelha caiu no chão. Não fez um corte na orelha, arrancou a orelha dele. E Jesus, repreendendo Pedro, diz: Pedro, guarda essa espada. Tu não sabias, Pedro. Pelo jeito, Pedro não sabia. Se eu pedisse a meu Pai agora, 12 legiões de anjos. Não precisava 12. 12 é muito. Um anjo só ia fazer um estrago danado. 12 legiões, cada legião romana é composta por 6.000 homens. 12 dá 72.000 anjos. Todos ali para defender Jesus. Se eu pedisse a meu Pai agora, ele me atenderia. A pergunta é: será que o Pai atenderia, sim ou não? Jesus falou com convicção: o Pai me atenderia. E por que ele não pediu então para ser livre? É o primeiro princípio que nós temos que aprender. Sabe por que ele não pediu? Tem motivo. Nós temos que saber esse motivo. Aos nossos olhos, ele foi bobo, já que ele tinha um pelotão tão forte para defendê-lo. A resposta dele: eu não posso pedir, porque meu Pai me chamou para essa hora. Esse é o primeiro princípio importante entendermos.
que toda oração nossa será respondida sempre, quando for segundo a vontade de Deus. Está escrito isso em 1 João. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então aqui já tem muitas orações serão descartadas, serão inúteis. Não vão acontecer. Não é da vontade de Deus. Então, pressupõe, algo tem que acontecer antes de eu orar. O que é que eu tenho que fazer? Simples. Simples. Saber a vontade de Deus. E aqui começa o nosso primeiro problema. Nós oramos sem saber a vontade de Deus. Pedimos, fazer uma lista de pedidos e terminamos aparentemente de forma piedosa e espiritual. Qual é a forma mais espiritual de terminar uma oração? Senhor, te pedi isso, mas muda tudo, irmãos. Não quero que tu faças a minha vontade, mas sim a tua. E se Deus está te ouvindo, Ele diz, se você está em dúvida com respeito à minha vontade, a sua oração, você tem que ter primeiro convicção. O que é que eu quero? Se pedirdes alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Aplicando o princípio. Então oramos para o Lula não subir a rampa. Sim ou não? Sim. E fomos frustrados. A minha frustração é grande, não só pelo fato da oração ter sido respondida. É que gente que estava lá na frente do quartel, homens, mulheres, velhos, estão presos e acusados de terroristas. Se vocês não estão apercebidos, isso é gravíssimo. E aparentemente, o que aconteceu? Deus fez o quê? O que Deus fez? Aparentemente. Não ouviu? Cruzou os braços. Eu quero que coloque primeiro texto-chave. E será que ele cruzou os braços mesmo? Vamos ver a resposta da palavra a respeito. Amém? Vamos sair com o coração mais aquecido hoje. Se alguém experimentou a mesma frustração minha, estou com minha esposa gravemente doente. Oramos pela cura dela. E aparentemente Deus não atendeu, pelo menos até agora. Essa semana fui acometido de um mal. Um problema na retina. Eu, a princípio, pensei que era catarata, e não é catarata. É pior que catarata. Catarata tem cirurgia e resolve. Eu estou com problema na retina por oclusão de uma artéria que irriga de sangue a retina. E parte da retina foi afetada. Eu estou enxergando vocês só metade do olho para baixo, esse olho. Felizmente o outro ainda funciona. Mais ou menos também, porque a pele aqui, eu vou ter que fazer uma cirurgia para melhorar a minha visão. Essa pele aqui do olho, por causa da idade, cobre metade da minha visão também. Então tem metade aqui e metade aqui. Juntando os dois dá 50%. Mas eu enxergo ainda, conheço vocês. Meu filho hoje me ligou, foi hoje, Davi? Foi ontem. Foi ontem. Preocupado que eu estou dirigindo ainda, né? Eu podendo, eu passo por outro, mas ainda enxergo as luzes vermelhas do carro, assim. Fiz isso com a Beth na estrada. Vinha vindo, ela falou, você está enxergando bem? De noite ainda, chovendo, sem óculos. Aí eu falei, sim, eu estou enxergando. Tem um caminhão ali na frente, né? Tem uma luzinha vermelha, não tem? Daqui a pouco o caminhão sumiu. Eu falei, ih, agora as luzinhas sumiram, né? Ela ficou apavorada. Você está enxergando mesmo? Não, eu vou por instinto. O senhor me guia, me conduz. Não. Eu estava brincando, obviamente, eu enxergava relativamente bem, mas no mínimo 30% da visão, somente noturna, caiu. Por misericórdia de Deus, já fui míope. Deus me curou da miopia. Eu não tenho miopia. Eu tenho astigmatismo, mas não tenho miopia. Eu já usei 1,5 grau de miopia em cada olho. Meus filhos são dos míopes.
Herança genética da Beth. Beth tinha 5 graus de miopia e 5,5 no outro. E isso passa para os filhos. Minha miopia desapareceu, ficou a 0. Fiz exame agora no Detran, com toda... Ainda não tinha acontecido o negócio da retina. Eu fiz exame no Detran agora, semana passada, minha carteira estava vencida, e fiz sem óculos, sem nada. Ele falou, você não usa óculos? Eu uso óculos, sim, mas só para leitura de perto. De longe, não. Ele falou, vamos fazer o exame. Ele fez o exame e passei no exame. Então, Davi, fica tranquilo, eu ainda consigo enxergar as letrinhas menorzinhas que vão até lá, eu enxergo. Deus é bom. Mas a pergunta é, meu irmão aqui, câncer. Irmãos, por que nós não temos dom de cura entre nós? Tiago responde, nada tendes, porque não pedis. Buscai com zelo os melhores dons. E quando pedis mal. Olha essa promessa de Jesus, está em Mateus, capítulo 7, versículo 7 a 11. Olha que tremenda promessa. Só cumprir essa promessa aqui resolveria todo o nosso problema. Se focássemos nisso e isso se tornasse uma realidade na nossa experiência, seja a nível pessoal, seja a nível coletivo. Pedi e dar-se-vos-á. Eu gostava tanto desse texto em Porto Alegre, eu fiz uma música, uma única música da Bíblia, que eu coloquei, o único texto da Bíblia que eu coloquei uma música. Depois eu vou ensinar para vocês. Eu devia ter ensinado. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. Repitam comigo. Todo o que pede, recebe. Será? Recebe sempre? Olha aí. O que busca, encontra. E quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então nós podemos afirmar, eu me incluo vocês, todos aqui já pedimos alguma coisa para Deus. Todos aqui já buscamos achar alguma coisa. Todos nós batemos na porta. E mesmo assim, pedimos e não fomos atendidos. Buscamos e não achamos. Batemos e a porta não abriu. Ficamos perturbados ou não? Se você não se perturba, então você não é um bom cristão. Porque para nós, segundo o ensino do próprio Cristo, o próprio Jesus, se pedimos ao Pai dele alguma coisa, no nome dele, aí ele coloca uma condição, já começa uma condição. Crendo, recebereis. Não é só pedir. Então percebem que pedir uma coisa e tem que ter um elemento, é condicional, está condicionado a um fato, crendo. Porque nós pedimos sem fé, o que vai acontecer? Nada, vai continuar tudo igual. Amém? E aqui está apontando por que o pai dele vai atender. Porque o pai é bom. Todo aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe. Isso é fé. Creia que Deus existe. Senão você nem estaria orando para ele. Mas que se torna galardoador daqueles que o buscam, galardoador, o recompensador, bondoso, generoso. E aí começa o nosso primeiro problema. Eu sei que muitos de vocês já experimentaram o que eu já experimentei. Nós oramos e falamos assim, Deus não vai atender, porque eu não mereço. O infeliz. Sabe o que Deus diz a teu respeito e a meu respeito? Você não merece nada. É por graça.
Eu te dou porque eu sou gracioso. Acheguemo-nos, portanto, junto ao trono da graça para receber de socorro no momento oportuno. Então, eu tenho que aproximar de Deus, não batendo no peito que eu mereço, eu sou melhor. Pronto, já não vai receber. Eu vou receber porque Ele é bom. Vou receber porque Ele me ama. Cantamos daqui a pouco que Ele me ama, Ele me ama. Será que acreditamos verdadeiramente no amor de Deus por nós? Eu tenho certeza que a maioria de vocês tem dúvida de quanto Deus te ama. Não entendemos ainda. Por isso, quando vamos pedir, pedimos timidamente. Eu não mereço. Ou, isso é impossível Ele atender. Pronto, começou, entrou no terreno do impossível. Percebe a necessidade da fé? Quando há uma barreira nesse nível, nem vou pedir, não me animo a pedir. Quando peço da boca para fora, porque meu coração, a Bíblia é clara. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres. Coração tem que crer. Às vezes pedimos, mas não cremos no coração. Essa palavra não tem efeito nenhum. Essa oração pode orar. Quer um exemplo? Não tem um povo que ora mais do que os muçulmanos, sim ou não? Eles oram todo dia, muito mais que os cristãos. Ai, se nós orássemos como ele. Eles têm horário marcado para orar. Eles param tudo que estão fazendo, deitam no chão, põem um tapetinho e oram. Só que a oração deles nunca será atendida. Por quê? Tem um motivo. Estão orando por Deus errado. Deus dele é diferente do nosso. Deus dele é Alá. O nosso é Jeová. Alá. Alá. O que é Alá? Os judeus ficam lá no Muro das Lamentações. 24 horas. Literalmente, fazendo esse movimento, a cabeça, batendo a cabeça. Chapeuzinho, barbinha, tudo vestido de preto, com a Torá na mão, e fazendo assim, e orando, orando, orando. Sabe por que eles estão orando? A maioria das orações são feitas, vocês não acreditam. Vocês não acreditam o que eles oram. 90% das orações. Pela vinda do Messias. Deus vai atender a oração deles? Não, não. Por que não? O Messias já veio. E eles rejeitaram. Perguntaram, Pilatos perguntou, o que eu faço com esse homem? Solto Barrabás ou solto Jesus? Foi uma pegadinha terrível do Pilatos, um erro do Pilatos terrível, porque ele imaginou que o povo ia falar, bom, entre Jesus e Barrabás, Barrabás é ladrão, assassino, então mata o Barrabás, mas solta Jesus, que faz milagre, que faz o bem. Não, equivocadamente Pilatos perguntou isso e o povo respondeu. Solta Barrabás e mata Jesus. Ele é um impostor. Ele não é o Messias. Veio para os seus e os seus não receberam. Então eles estão orando para mandar o Messias. Ele vai mandar, ele vai vir. Não é segundo advento. Eles estão esperando de primeiro advento ainda. Segundo não, primeiro. E aí está o equívoco. Então a oração deles não é respondida. Até porque eles não oram como Jesus mandou orar. Pedi em meu nome ao Pai. Estão orando ao Pai correto. Estão orando para o Pai de Jesus. Mas não no nome de Jesus. Que Jesus eles não reconhecem. Funciona. Oração perdida. Jejum. E bate a cabeça. E fica lá. Então não é a questão de orar. Mas orar corretamente. Orar com eficácia. Pode ajoelhar, pode jejuar e não vai ser atendida a sua oração se você não orar corretamente. Então nós vamos considerar alguns princípios. Espero ter tempo. Nosso tempo é exíguo. Nós temos ceia, temos um testemunho dos irmãos e o recebimento do Miguel. Primeira barreira, gravíssima, porque nossa oração não é atendida. Está em Isaías 59, versículo 1 e 2. Volta. Primeiro problema. Primeiro impedimento. Pecado. Bom, então nenhuma oração vai ser respondida. Porque nós reconhecemos que somos o quê?
pecadores. Quando a Bíblia fala de pecado, quando Deus aqui está se pronunciando, ele vai dizer o motivo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Não está. Podemos pensar que esteja encolhida, mas não está. O texto afirma isso. Para que não possa salvar. E nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas muda tudo, né? As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, isso é grave e é o primeiro impedimento. Então, se queremos que nossa oração seja respondida, nós já sabemos o caminho, como resolver o problema do pecado. Primeiro, somos induzidos pelo Senhor para não pecar. João escreve, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, toda a palavra de Deus, toda a ação de Deus, do Espírito Santo, todo o ensino, todos os mandamentos, é para evitar que pequemos. Só que pode acontecer de pecar. Pecamos. Se você acha que isso é muito bom, você peca por ações, atos, você peca por uso da língua indevida, você peca por pensamentos. Jesus chega a falar muito forte sobre isso, que a intenção do coração já é assassinato. Você odiar um irmão, chamar ele de tolo, Jesus chega a falar uma palavra muito forte, já é réu do fogo eterno. Pecamos pelo mau uso da nossa língua. Nós achamos, fez uma fofoca, subestimamos a importância, pois a Bíblia diz que é mais grave pecado é dividir os irmãos por causa do uso da língua. E pecamos também, você não fez nada de mal, eu achei que eu parando de fazer o mal eu seria santo, pois está enganado. Deus não só quer que você não faça o mal mais, mas que no lugar do mal você faça o bem. Então pecamos, eu diria que a maior parte dos nossos pecados não são por atitudes ruins. A maior parte do nosso pecado, a maior parte, é por omissão. Somos omissos. Deixamos de fazer o bem. Pensa em ontem. A quantas pessoas você fez o bem ontem? Você pode observar. Semana passada, mês passado. E falamos de amor, tanto de amor. Amar é servir, é doar-se. Perceberam? Pecamos. Bonito numa congregação como hoje, cantamos. Eu te amo, irmão. Eu te amo, irmão. Ama? Faça o bem, então. Para esse irmão que você diz que ama. Vou falar uma coisa muito séria aqui. Se você não se sente amado nessa congregação, para tristeza vos digo isso, possivelmente você não está sendo amado mesmo. Sério. Eu, como pastor que sou, não sou o melhor pastor do mundo, mas eu não posso afirmar que todos me amam. Não amam. Sabe por que eu sei que não amam? Quantos me fazem o bem? Quantos estão preocupados comigo, com a minha mulher? Dá para contar nos dedos. Isso é sério ou não é sério? Então, pecado, quando fala pecado, é muito mais amplo do que nós pensamos. Mas temos o caminho. O do passado ele já levou. O do presente, hoje, amanhã, toda vez que eu pecar, o próprio João que escreveu essas coisas eu vos escrevi para que não pequeis. Mas, se todavia pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ou seja, para eu confessar, João vai ensinar a confessar e, portanto, vossos pecados para ser desperdoados. Então é possível me purificar. Quantas vezes eu tenho que me purificar? Resposta é uma só. Tantas vezes quanto necessário. Não só confessar para Deus,
Mas confessai vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Caso contrário, não faça isso. Não faça isso. Sua oração não será ouvida. Está escrito. Por acaso que Deus que mandou escrever isso, Isaías falou isso, não vai cumprir o que ele falou? Minha mão não está encolhida e nem meus ouvidos surdos, para que não possa ouvir vocês e as suas orações. Pelo contrário, são as vossas iniquidades, os vossos pecados, que fazem com que eu cruze os braços, fazem com que eu não ouça o seu pedido, a sua oração. Isso é muito sério. Então, a oração que será atendida por Deus é de gente justa. Por isso que a Bíblia diz, Tiago diz isso. Muito pode, por sua eficácia, oração do justo. Não está falando do justificado em Cristo. Ele é justo no seu falar, ele é justo no seu proceder, ele é justo. Então, nós devemos levantar mãos, o quê que a Bíblia diz? Limpas. Levantar está falando de oração ou de adoração. Levantar mãos limpas. Eu levanto mão suja. Pode baixar essa mão aí que não vai ser ouvida. Deus que servimos é um Deus santo. E Ele já resolveu o problema do meu pecado. Passado, presente e futuro, já resolveu. Só que eu não uso os recursos colocados à minha disposição. Por não usar, acumulo pecado, acumulo condenação, acumulo problemas e vou orar. E oro e não sou atendido. Então, só esse motivo já é suficiente para 20% ou 30% ou mais. Estou botando um bem baixo, para não deixar nosso coração trêmulo e assustado. Pecado é um deles. Cuidem, confesse seus pecados. Mantenha, ao ir diante de Deus, ajoelhado do lado da sua cama, lembra, eu tenho algum pecado. Muitos fazem isso no dia da ceia, que manda fazer isso, examinai. Não é para fazer todo dia. Todos os dias você erra. Todos os dias você é omisso em alguma coisa. Então, confesse. A Beth, um dia, alguns anos atrás, falou assim para mim: Francisco, sabe qual é o teu problema? Você nunca reconhece os teus erros. Nunca. É uma palavra muito forte, né? Eu falei, não é verdade, não. É assim, você é muito teimoso. Tá bom. Eu falei, tudo bem. A partir de hoje, pode cobrar isso de mim. Eu vou pedir perdão por tudo. E comecei. Eu pedia perdão para ela umas 50 vezes por dia. Ela falou assim, você pode pegar um copo d'água, por favor? Sim. E ficava uns 30 segundos antes de levantar da cadeira para ir pegar água para ela. Então eu não ia só pegar água, sabe o que eu falei? Me perdoe, querida. Por que você está pedindo perdão? Pela demora. Me perdoe. Pedir perdão. Aí um dia ela falou para mim, não precisa pedir tanto perdão, você está exagerando já. Ainda que seja um exagero, e era de fato, mas nós erramos com nosso cônjuge, erramos com nossos filhos e não nos retratamos e não pedimos perdão. Um dos itens que eu vou dizer que impede a nossa oração ser atendida, Pedro nos ensina isso, eu vou citar daqui a pouco. Não vou entrar nisso agora. Então, nós precisamos rever, antes de orar, esse quesito, pecado. Segundo, Provérbios 28:9 diz o seguinte: desobediência. Por acaso somos desobedientes? Sim ou não? Somos ou não somos? Eu sou. E descobri que eu era muito, não só desobediente, eu era rebelde. Eu descobri isso no exército. Ninguém é desobediente, ninguém é rebelde, até aparecer uma autoridade na sua vida. E aí tinha uns caras todos cheios de estrela no ombro e dizia, soldado! Quem já foi militar aqui sabe. Tem que dizer, sim senhor, vem aqui! E você nunca pode demorar para atender, é imediatamente.
Caso contrário, é chamado insubordinação. Eu não chamo você de rebelde, é insubordinado. É o crime mais grave entre os militares, insubordinação. Da cadeia, da exoneração, o nosso exército fez isso. Desobedeceu o que eles chamam de Supremo Comandante das Forças Armadas. Insubordinação, desobediência. Olha o que o texto de Provérbios diz. É uma coisa muito forte. Pode colocar, por favor. O que desvia de ouvir a lei do Senhor. Lei está se referindo não à lei de Moisés, lei aqui no sentido da palavra de Deus, palavra revelada. Até a sua oração será abominável. Deus vai ouvir uma oração abominável? A resposta é não. Puxa vida, olha aí. Então tem que ser obediente para que a minha oração seja ouvida. Justamente. Então, é rebelde, é desobediente e quer que Deus atenda a oração. Até o que dizia de ouvir a lei, de guardar a lei, até a sua oração será abominável. Então nós já vemos um primeiro item, pecado. O segundo item que impede a nossa oração ser atendida é desobediência. Desobediente. Não vai ouvir. O povo brasileiro tem pecado gravemente contra Deus. Há uns anos atrás, 2 anos atrás, fizeram um desfile na Sapucaí de zombaria, de chacota, de nada mais, nada menos do que o Filho de Deus, de Jesus. Fizeram um personagem transvestido em Satanás, todo de vermelho, com chifre, com cola, arrastando Jesus pela Sapucaí. E o povo, irmãos, como é que Deus se sente lá olhando isso, e o filho dele? Brasileiro. E depois esse povo que está lá fazendo essa aclamação, fala que Deus é brasileiro. Será que Deus é brasileiro com um povo que age dessa maneira? Isso é uma blasfêmia, coisa terrível. Aí esse mesmo povo da Sapucaí vai pedir para Deus se intervir na nação e fazer a nação ser próspera, fazer a nação ser... Ele disse, não vai ouvir. Ele recuou. Tem jeito para mudar esse quadro? Claro que tem. Arrependimento, conserto com Deus, pedir perdão pelos pecados, e Ele é sempre misericordioso, sempre nos ouve. E passa a nos ouvir, passa a estender a mão. Mas desobediência é um assunto muito sério. Nós temos que ser obedientes se queremos que nossas orações sejam prontamente atendidas. Porque, agora já olhando para Jesus, nós vamos descobrir por que ele era atendido. Ele tinha pecado? Quem dentre vós, ele fala para os inimigos deles, me acusa de pecado? Nenhum pecado. Ele é o santo de Deus, santo de Israel. Segundo, ele era obediente. Não teve nessa terra nenhum homem mais obediente do que Jesus. Ele nunca desobedeceu o pai dele. Este é meu filho amado que me coloca. Por isso que a oração dele era direta. Pá! O pai estava lá ocupado com tantas atividades no céu, de repente, tocava o telefone. Ele atendia. Para tudo aí, para tudo. É meu filho que está falando. Fantástico. Vamos ver o que ele quer comigo. Ele está me pedindo agora, ele está lá orando. Ele está me pedindo agora para transladar ele. Você teria coragem de pedir para ser transladado? E o Pai vai te ouvir? Jesus, sim. Eu quero ser transladado. Meus discípulos estão lá numa tempestade. É assim que era o diálogo. Estão lá ele viu isso em espírito. Estão na tempestade, correndo perigo de vida. E eu preciso estar lá com eles agora. E não tinha barco, não tinha jipe, não tinha um aviãozinho, né? Era um modelo, não.
não tinha um drone, mas o pai tinha um poder para transladar o filho. Translada e me leva para junto deles. O pai diz imediatamente, botar o telefone, Jesus, leva lá. Sempre tu me ouves. Não importa que ele pedisse alguma coisa aparentemente inviável, impossível. Para Deus nada é impossível. Não seria interessante nós começarmos a orar para ser transladado, não para um lugar aqui na terra, mas nos transladar para o céu. Deus quer fazer isso. Sem morrer. Vários exemplos na Bíblia de pessoas que foram transladadas para estar lá no paraíso. Como Paulo foi, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi transladado. E nós podemos ser transladados. Será? Mãos limpas e obediência nos capacita para isso. Terceiro impedimento, gravíssimo por sinal, Hebreus 3:12. Hebreus 3:12 diz assim: não haja entre vós, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então não é só uma questão de crer ou não crer, é mais grave ainda. Essa é a demonstração. É mais grave. Por que é grave? A gravidade está no fato de nos afastar de Deus. Está orando. Adianta? Não adianta. Não haja entre vós perverso. O coração se torna perverso quando você não crê. Você está orando, mas com incredulidade. Não haja entre vós. Incredulidade é morte. Minhas orações serão fatalmente inócuas, não serão atendidas por causa da incredulidade. Jesus disse: se pedires alguma coisa a meu Pai, crendo que recebestes, assim será convosco. Crendo. Tenho que crer. Eu posso pedir e crendo receber. Pedir e não crendo, a resposta é verdadeira. Não recebereis. Eu pedi 1000 vezes, mas você creu? Nenhuma. Então não recebereis. Então não é questão de pedir, não é questão de orar. Muita gente acha que basta só orar. Não, tem condições específicas para que a sua oração seja respondida. Amém? Estão me acompanhando? Então, primeiro, pecado. Segundo, desobediência. Terceiro, incredulidade. Quarto, eu já mencionei no início, vou mencionar de novo porque é muito importante. Isso Deus me ensinou com um acidente do meu irmão. João que escreveu: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. A recíproca é verdadeira. Se pedimos alguma coisa, ou se pedimos qualquer coisa contra a vontade de Deus, ele nunca vai nos ouvir. Aqui temos que aprender um princípio importante. Muitos de nós, ainda faltando revelação, pensamos que orar é mudar a mente de Deus a meu favor. É como uma queda de braço. Eu vou fazer Deus fazer algo a meu favor. Deus não faz nada, nunca fez e nem fará que Ele não queira fazer. Ele quer que o reino dele seja estabelecido aqui na terra. E o que significa o reino de Deus estabelecido aqui na terra? Jesus foi enviado por isso? Venha o teu reino. E o que é o reino? Olha só a declaração do próprio Jesus. Na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra. Então, toda oração que alinha com o coração de Deus e quer trazer a vontade de Deus para a terra, Ele vai atender. Simples assim. Tinha um tal de Zarur, ele já morreu. Tinha um programa de rádio. Na época nem era popular, televisão ainda. Eu era garoto. O tal do Zarur, tinha até a sopa do Zarur. Ele tinha uma instituição, que fazia obras sociais, dava sopa, ficou famoso pela sopa do Zarur.
E ele orava todo dia no programa dele. Vocês não vão acreditar por que ele orava. E a oração dele não foi atendida e jamais será atendida. Sabe o que ele orava? Tanta coisa para ele orava por isso. Pela conversão de Satanás. Muito doido, né? Pirado. Todo dia. E ele ainda orava assim, ó. Senhor, salva o nosso irmão Lúcifer. Que irmão? Irmão dele, né? Meu não. Orava por conversão do diabo. Perda de tempo. Por que eu sei que é perda? Já está escrito. Quem é Satanás, o caráter dele, porque ele caiu, e que o inferno foi criado para ele e seus anjos. Não tem nada que faça mudar esse decreto. Ele não vai se converter. Ele orava pela conversão do diabo. Então, se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Eu orava pela cura do meu irmão, todo arrebentado no hospital, com embolia pulmonar. E aí nada acontecia, pelo contrário, não é que nada acontecia, ele só piorava. Eu ia todo dia visitá-lo no hospital, ficava horas lá com ele. Na cama dele tem uns sinais vitais, que eles põem na prancheta. Eu pegava lá a prancheta, o primeiro sinal vital que eu olhava era o grau de oxigênio no sangue dele. Ele está com embolia. Embolia mata em horas. Está aqui o doutor aqui que pode responder. É mais pulmonar bilateral. Ele está com os dois pulmões obstruídos, as artérias pulmonares obstruídas. Não era com sangue, não. Era com gordura que saiu dos ossos. Ele teve múltiplas fraturas, saiu gordura. Eu nunca imaginei que quebrar ossos pode matar o camarada. Um acidente. Ele ia morrer por causa da gordura, que a gente chama de tutano, né? De dentro do fêmur sai muito. E entrou na corrente sanguínea e o pulmão funciona como uma peneira. Segurou isso, obstruindo as duas artérias. Então o oxigênio, o pulmão, o coração bombando, chegou a bater 220, ele em estado de repouso. O médico chegou a dizer, ele não vai morrer da embolia, vai morrer parada cardíaca, o coração dele não vai aguentar. 220, pum, 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 pum. Porque o coração não dava ordem de que tinha que entrar sangue lá no pulmão, e não entrava. Irmãos, e orando. A fé, não dá para saber se tem ou não tem. E orar, Senhor, cura meu irmão, cura meu irmão, cura meu irmão. E aparentemente Deus estava assim, ó. Ou assim. Aí, o Senhor me responde. Preciso saber se o meu irmão vai viver ou vai morrer. Aí o Espírito Santo, tenho certeza que foi o Espírito Santo, eu não estava pensando naquilo, veio um texto na minha mente. Exatamente 1 João. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Opa, isso era novidade para mim. Onde está a novidade? Senhor, eu estou orando errado, então estou pedindo para o Senhor curar. Eu quero saber por que desse acidente e se meu irmão vai viver ou vai morrer. Me responde isso. Mudou o quadro. Eu falei, eu preciso saber qual é a tua vontade. Até então não está querendo fazer a minha vontade, não a dele. Quero saber se esse acidente é para a morte ou não. Responda-me isso. Não estou orando mais para cura, estou orando para Deus revelar a vontade dele. Sabe o que aconteceu? 2 dias depois, levou 2 dias. E ele respondeu, esse acidente que teu irmão sofreu não é para a morte, é disciplina. Ele viverá. Mudou ou não mudou o quadro? Mudou tudo. Ele está mal, está morrendo. Mas botou fé, isso que a Bíblia chama de rema. Eu recebi um rema, Deus disse para mim, ele não vai morrer. Pronto. A fé que eu não tinha, passou a ter. Falei, a partir de hoje, vou jejuar até que os médicos venham a mim, a meu pai, e digam, a embolia foi embora. Ele não vai morrer. E foi, sabe quantos dias eu jejuei? 8 dias. Só fiquei na água. Estava disposto a jejuar 30 dias. Está determinado, porque eu tinha fé no coração que Deus ia atuar e agir. Um dia, no 8º dia, eu chamei meu pai, 2 médicos, chama meu pai e a mim e fala, não sabemos o que aconteceu. A embolia sumiu. Falei, glória a Deus. Eu disse, sabe o que eu disse? Eu já sabia. Por que eu já sabia? Deus tinha me falado.
Orar, antes de tudo, não é só falar para Deus algo. É ouvir Deus. Temos que aprender a ouvir Deus. E nós, no ouvido, está sempre surdo, não sabemos ouvir. E Deus fala. Deus quer na oração um diálogo e não um monólogo. Eu oro e Ele responde. Ele respondeu quando eu orei certo. Quero saber a tua vontade. Quero pedir segundo a tua vontade. Se é para morrer, que leve-o depressa. Você fala, seu irmão vai morrer. Pronto, acabou. O Davi orou pela cura do filho de Betseba. E Deus falou para ele, não perca seu tempo orando. Ele vai morrer. Diz que ele foi lavou o rosto, estava jejuando, 3 dias jejuando. Lavou o rosto, botou roupas festivais e falou, você não estava ali chorando pelo ver, agora você está com roupa de festa? Ele falou assim, Deus também falou que o filho, não adianta eu orar, não adianta. Então, muitas orações nós não são atendidas porque pedimos segundo a nossa vontade e não segundo a vontade dele. Então, primeiro eu tenho que saber a vontade dele para que minha oração seja atendida. A diferença entre nós e Jesus só orava segundo a vontade do Pai dele. Nada faço de mim mesmo, da forma que eu ouço, da forma que eu vejo, ele ouvia e via, isso é que eu faço. Então, nós temos que aprender a ver com os olhos espirituais e temos que aprender a ouvir. E aí a coisa funciona. Amém? Vamos buscar ouvir mais Deus. Deus vai falar. Quinto, esse aqui vai pegar especialmente os homens, mas as mulheres estão incluídas. Tanto que eu não botei homem, o texto vai falar dos maridos. O texto está em 1 Pedro. Tratamento grosseiro com o cônjuge. O que isso tem a ver com a oração? Tudo. Olha o que diz aí. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam, o quê? As vossas orações. Então tem oração interrompida pela maneira como eu trato a minha mulher? Exatamente. Paulo te cuida. Brincando, Paulo. Sempre salva para o Paulo, né, Paulo? É que o Paulo é brincalhão. Por isso que eu falei isso. Mas dele é só para fazer rir mesmo. Ele finge que é grosseiro, né? Mas tem hora que nós, parecidamente manso, aparentemente bonzinho, mas são rudes. Por que dirige aos maridos e não às mulheres? Eu botei cônjuge para incluir as mulheres, porque a mulher também tem mulher atrevida, especialmente nos dias de hoje. Tem mulher que dá tapa na cara do homem. Não faça isso. Se a Josi fizer isso, Gonzalo, o que você vai fazer? Diz que ele é manso, tranquilo. Acho que a Josi não se atreve. Ela é major do corpo de bombeiro. Mas não adianta, para ele não é major coisa nenhuma, mulher dele. Me respeite. Tratar com grosseria. Eu falei grosseria. Ali fala tratar com dignidade, como parte mais frágil. Então, a maneira grotesca ou grosseira como você pode tratar sua mulher, sem afeto, sem amor, você está impedindo que suas orações... Você preencheu todos os quesitos antes, mas esse aí você falhou. Sua oração, Deus fala, enquanto você não tratar direito a tua mulher, eu não vou ouvir tua oração. Ih, me pegou. Tá vendo? Todo mundo. As mulheres também se aplicam isso. Eu botei cônjuge de propósito. Mulher, trate bem seu marido, com respeito, com honra, se quer que a sua oração seja ouvida. Amém? Deus é zeloso e não negocia isso. Um item importante que normalmente é desconsiderado. Nós queremos ser abençoados, mas tem um impedimento. O texto está em Malaquias, avareza. Jesus que fala que a avareza é semelhante à idolatria. Paulo também fala.
Por que idolatria? Faz do dinheiro seu Deus, a coisa mais importante. Por que eu coloquei esse item? Deus me trouxe à memória esse item. Porque quando fala lá em Malaquias dos dízimos e das ofertas, ele faz uma promessa. Na verdade, duas promessas. Nós consideramos a primeira e não consideramos a segunda. A segunda é tão importante quanto a primeira. Ele diz assim: experimentai e vede se o Senhor não é bom. Ele está falando para alguém que ele está acusando, ao povo de Israel. Vós me roubais. Eu não que te roubamos. Eles estavam inocentes, não sabiam. Me roubais nos dízimos e nas ofertas. Me roubais nos dízimos e nas ofertas. Provai-me e vede que eu sou bom. Se você for fiel nisso, se eu não vou abrir as janelas do céu. Você quer que a janela do céu esteja aberta sobre a sua cabeça, sobre a sua família? A resposta é sim. Então não seja avarento. Por quê? A avareza impede de Deus abrir a janela do céu para me abençoar. O texto que complementa essa declaração diz assim, 2 textos chaves: os avarentos não herdarão o reino. O dia que eu li esse texto eu fiquei chocado, que a gente considera a avareza uma coisa sem muita importância. Não herdarão o reino. Aí eu fui meditar sobre a avareza e descobri uma coisa: a avareza é exatamente o oposto ao amor, antagônico ao amor. É amor também, mas amor ao dinheiro. É só lembrar do tio Patinhas, né? Aí o amor faz o quê? O amor dá. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, nos darão. Nós queremos receber bênção, queremos que o Senhor estenda a sua mão, queremos que o Senhor abra os seus ouvidos para ouvir nosso pedido, mas temos um coração endurecido pela avareza. Não damos isso para ninguém, não fazemos bem para ninguém. Nosso coração está duro, inflexível. Não amamos os que estão do nosso redor. Não amamos da nossa prole, da nossa família. Tratamos mal a mulher, tratamos mal o nosso marido, tratamos mal nossos filhos. Cuidado. Cuidado. Amar é ser afetuoso, ser generoso. Nós temos que ter o mesmo coração do Pai. Ele diz que o Pai nos dá boa semente para que semeemos e para que nossa colheita seja. Então, para você colher, você tem que plantar. Ser generoso, não negociar com Deus, mas Deus espera que você seja generoso. Não só com Ele, não só agradecido, mas que você seja generoso com os demais necessitados. Não endureça o seu coração. Ame, doe, dai e dar-se-vos-á. Não dê e não se dará nada. Já citei isso aqui, vou citar de novo. Tinha um irmão que foi meu discípulo em Porto Alegre, jovem, inteligente, em alguns aspectos, mas em outros aspectos muito estúpido. Foi para os Estados Unidos trabalhar, ele formou em Direito, trabalhar lá em McDonald's, lavando banheiro para ganhar dinheiro, e deixou uma namorada aqui. Não era uma namorada qualquer. Filha de um desembargador. Hoje ela é juíza. Ele é apaixonado por ela. A mãe passando necessidade. Ela veio do sul, veio morar aqui. Acolheu na casa dela 3 jovens, Tirteu, Gerson e Vinícius. Meus filhos conheceram. Viúva. A namorada dele abriu a geladeira dessa mulher, viúva, e viu uma lata de óleo, uma garrafa com água. E mais nada, nem uma margarina, nada mais. E ela veio, na inocência dela, não podemos ser tão inocentes, falar com a Beth, que era discipuladora dela. Beth, achei estranho. Eu abri a geladeira da minha sogra, ainda ela diz, minha sogra, e vi que só tinha uma lata de óleo e uma garrafa com água. A Beth falou, e ela nasceu em berço de ouro, não precisa dizer, né? Aí a Beth disse assim para ela, querida, como você é ingênua.
Vocês estão vendo que não tem nada na geladeira? Porque ela não tem nada para pôr na geladeira. Ela está passando necessidade. O que você fez para ajudá-la? Ela nem sabia. Nada. Eu sabia que ela guardava $2.800 que ele mandou para ela guardar. Ela guardou dentro dos livros da biblioteca do pai dela. Eu fiquei sabendo disso, Beth me contou. Eu falei para essa moça, pega os $100 e dê para ela. Não fale nada para o seu namorado, que eu já sabia que ele era. Se ele reclamar, eu vou pagar. Faço questão de pagar. Mas a mãe dele não pode passar necessidade, tem dinheiro guardado aí. Ela não me obedeceu. Olha como é importante a obediência. Falei, não fale com ele. E eu falei isso em cima de um texto que Paulo escreveu. Aquele que não cuida dos seus é pior do que os ímpios. Eu, como pastor, não podia deixar aquilo acontecer, ou ela, a igreja, ser responsável pela vida dela quando o filho tinha recursos para ajudar a mãe. A primeira obrigação é dele sustentar a mãe. Ela, naquela mesma noite, disse, eu vi que sua mãe não tem comida em casa e decidi... Eu falei com o Beth Moacir e ele me autorizou, mandou eu pegar $100 do que você me deu e dar para ela comprar comida. Eu posso fazer isso? De modo nenhum! De jeito nenhum! Que meus irmãos assumam o cuidado dela. Agora que eu estou aqui me matando, aqui, lavando banheiro, no McDonald's, eu vou com sacrifício juntar dinheiro para nós nos casarmos e você não vai dar nada. Ela ficou chocada. Ela não acreditou no que eu falei. Eu falei, olha, ele não vai autorizar, não fale com ele. Ela chegou em casa, uma semana depois, perguntou, e aí, você deu dinheiro? Tinha certeza que ela tinha dado. Me enganei. Ela baixou a cabeça. Não disse uma palavra. Lembrando que ela era rica, hein? O coração dela também era complicado, porque a obrigação dela, já que ele não vai dar, eu vou dar. Era só falar com a mãe dela, que era cristã, pai dela, pastor, juiz, pastor, ele deixou o pastorado para ser juiz e desembargador. Aí, quando ela baixou a cabeça, você não deu, não. Falei, vocês se merecem. Case com esse homem. Case com ele. Se ele faz isso com a mãe dele, você vai ver o que ele vai fazer com você. Ele é um miserável. Irmãos, entenda a diferença. Eu não estou falando mal dele. Eu estava declarando para ela o que ia esperá-la. Na mesma hora, ela falou assim, quem disse que eu vou casar com ele? Você faz isso com a mãe dele, vai fazer comigo pior. Não, vou terminar com ele. Assim que ele vier aqui, naquela mesma noite, ela ligando para ele, ele perguntou, você está estranha, você está falando pouco, o que está acontecendo? Ela não aguentou e falou, quero terminar com você, pelo que você fez com a sua mãe. Quer entender o que é avareza? Isso é avareza. Não dá comida para a própria mãe. Li ontem, quer saber o que é avareza? Um casal de israelita, no aeroporto de Israel, deixou uma criança no guichê, porque não queria pagar a passagem da criança. Era obrigado a pagar. Acho que nem a passagem integral. Largou lá, entraram no avião e foram embora. Largaram a criança lá. Filho do casal. Isso é avareza. Mortífero, não é terrível isso? Não ama. É fim do mundo, porque diz que sem afeição natural, não ama o próprio filho. Abandonar um bebê de colo, porque não quer pagar a passagem. Não é que não tinha dinheiro. Se não tem dinheiro, então fica, não embarca, né? Mas não pagar, ele foi embora. Que alguém assuma, que alguém cuide, eu não vou fazer isso. A avareza impede que suas orações sejam atendidas e que Deus te abençoe. Amém? E por último, como último, tem um texto muito conhecido, muito pregado ultimamente, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, a palavra-chave aqui, orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Uma promessa tremenda. Mas olha, pegue os verbos.
Primeiro verbo, humilhar. Segundo verbo, orar. Todo verbo fala de ação. É uma ação, se humilhar diante da presença dele. Orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei. Veja bem, para ser ouvida a oração, tem que seguir esse caminho. Caminho de humilhação, caminho de oração, caminho de busca e caminho de se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei do céu, perdoarei. Que, resumidamente, isso quer dizer? Fala de arrependimento e quebrantamento. Então, se você tem um coração quebrantado e arrependido, Deus vai ouvir. Eu sou alto e sublime, esse texto está em Isaías, que habito no alto, mas habito também no coração do contrito e quebrantado de coração. Ele é o Deus Altíssimo, grandioso eu sou, mas habita no coração de quem é humilde, de quem está quebrantado. Amém? São 7 impedimentos. Vou repetir: pecado, desobediência, incredulidade, pedir algo contra a vontade de Deus, tratar mal o cônjuge, avareza e falta de quebrantamento e arrependimento. Que Deus nos ajude a não só discernir essas coisas, mas remover da nossa vida esses impedimentos. Eu tenho certeza absoluta que essa oração será atendida. Sempre será atendida. Meus ouvidos não estão tampados, nem minha mão não está encolhida. Está com a mão estendida e o ouvido bem aberto para nos ouvir. Amém?